A paz do Senhor Jesus nessa tarde, meus irmãos, vou deixar aqui para a meditação dos irmãos, né, irmão? Para a gente refletir, pensar, analisar como nós estamos levando a obra de Deus, para que nós não venha levar de qualquer maneira, porque naquele grande dia, diante do trono branco, vai ser chamado para ser prestado o acerto de conta com Deus, né? E nós saber que nós vamos ter que dar conta de tudo que nós fazemos, de certo ou errado, ó. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração que o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar o seu conservo, comer e beber com os êmbrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separará-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmão, muitos estão levando a obra de Deus de qualquer maneira, sabendo que no grande dia do trono branco nós vamos prestar conta ao Senhor. Porque quando Deus bota um rebanho na sua mão, você tem que dar conta do rebanho. Muitas das vezes a pessoa não quer falar a verdade, com medo de entristecer o irmão, para ver a igreja cheia. Mas o que acontece? Mas aí você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Você fica com a igreja cheia, mas está vazia, não tem o Espírito Santo. Então, irmão, nós não devemos se preocupar com quantidade, mas sim com qualidade. Porque nós, pastores, temos uma responsabilidade de apacentar a igreja, ajudar o Espírito Santo de Deus, a qual ele está encarregado de preparar a igreja para encontrar com o Senhor nos ares, para que naquele dia nós apresentamos diante de Deus uma igreja pura e imaculada, para entrar no reino do céu. Não uma igreja contaminada, igual muitos estão fazendo aí. Então, irmão, nós temos que falar, pregar a sã doutrina, ensinar os irmãos como devem andar na palavra de Deus, se comportar, ter bom testemunho e andar em santidade, porque a qual não verá Deus. Porque aquele servo, quando Deus voltar, que achar servindo assim, ele porá aquele servo sobre todos os seus bens. Está escrito aqui. Mas aquele servo, a qual começar a espancar o seu conservo, né, que são igual muitas igrejas que tem por aí, espanca você na palavra, cobra dura você para levar a oferta e o dízimo, mas não fala a verdade, não te ensina a andar na presença de Deus, obedecer o Senhor, amar o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Esse, Deus vai vir numa hora a qual ele não espera. Quando ele achar que, igual muitos falam, Deus não vai vir agora, está tardando, aí Deus virá naquela hora. E a parte dele, aqui, as palavras de Deus, ela fala claramente que será com os hipócritas, onde há pranto e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga, é tormento dia e noite, está lá em Apocalipse fala. Então, irmão, para que nós não venhamos ser pego desapercebido, para que nós não tenha parte com a hipocrisia, mas sim parte com Jesus Cristo, nós temos que apacentar a igreja, sim, na sã doutrina, falar o amor de Cristo, falar como conduz até a salvação, como deve permanecer de pé até a volta de Jesus, porque muitas lutas têm se levantado, muitas perseguições, mas os irmãos têm que se unir para vencer Satanás, porque você pode ver que no formigueiro há muitas formigas, e ela não trabalha sozinha, ela trabalha unida, é difícil de vencer ela. Mas muitos hoje em dia recebem um cargo na igreja, ele quer pisar naquele irmãozinho mais inferior, humilde, né? Não vou dizer pobre, porque pobre é o diabo, que nada ele tem. Nós não somos pobres, nós temos Jesus, nós somos ricos, nós somos filho do rei. Quem é filho do rei é herdeiro do reino do céu. Então ele não é pobre, pobre é Satanás, que foi tirado tudo dele. Até o que ele não tem será tirado, que é ele mesmo. Então, meu irmão, nós não temos que ter parte na hipocrisia, mas sim parte na obra de Deus. Nós, naquele dia, para que nós não seja rejeitado pelo Senhor,
mas entramos no gozo eterno. É uma cidade que está preparada para nós, Deus da fundação do mundo. Por isso, irmão, que a luta é grande, a perseguição é maior, mas maior é a vitória. O reino do céu é tomado à força. E se você permanecer nessa posição a qual o Senhor te botou, você está tomando o reino do céu à força. Tu está vencendo. Não deixa o diabo tirar aquilo que Deus te deu por herança, que ele perdeu. Ele era herdeiro do reino do céu, mas por causa da desobediência de Lucifer, ele querendo ser mais do que Deus, Deus lançou ele de cima para baixo. 40 dias, 40 noites. Batalha travada no céu. E caía anjo, batia na terra, ele se entortava todo, criava chifre e rabo. Por isso que é chamado de anjo decaído. Por isso que muitos, que quando a pessoa vê esses macumbeiros aí, quando recebe espírito todo torto, isso foi da queda lá de cima. E uma voz do céu disse: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu com grande ira a quem possa tragar. Por quê, irmão? Porque ele perdeu o direito do reino do céu. Para ele não há mais perdão, ele está condenado, reservado na cadeia da escuridão para ser lançado no lago de fogo naquele dia. Mas para nós que somos filhos da promessa, há perdão, porque se nós pecar e pedir perdão a Deus, ele perdoa, se for de todo o coração, não da boca para fora. Por quê? Porque nós estamos no tempo da graça, para isso que Jesus veio, para que ninguém se perca. Mas muitos, irmão, estão se perdendo, porque eu falo, tem um filho da salvação e tem um filho da desobediência. Nem Jesus morreu para que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos. Para você ver que a pessoa muitas das vezes, tem um filho que vem da perdição e o filho da salvação. Para isso não adianta orar. Por quê? Porque, você vê, Judas não teve salvação, ainda que ele se arrependesse. Ele não seria salvo, porque ele veio destinado para que Jesus seja glorificado. Aí Faraó também foi levantado para que Deus seja glorificado ali no povo de Israel, quando tirou do Egito. Aí a pessoa fala, não ora que ele vai ser salvo. Não vai, irmão. O filho da perdição não adianta orar. Por quê? Que fosse assim, o anticristo não manifestou ainda. Se você orar para ele, ele se salva, mas não salva, porque ele é filho do diabo. Como Jesus veio em carne e osso, o filho do diabo também veio em carne e osso. Ele é imitador de Deus. Tem muitos filhos de demônio aí que vêm em carne e osso. O anticristo é um. Então não adianta orar para o anticristo, porque ele não manifestou. Que fosse assim, ele seria salvo. Não vai. Ele veio para destinação, para que Deus seja glorificado nele. Então, tem um filho da perdição e da salvação. O da salvação, de maneira nenhuma, ele perde a salvação. Na última hora, Jesus prepara ele e leva. Agora, o da perdição, irmão, você pode orar para ele, que ele não vai ser salvo. Tem um filho da perdição, um filho da salvação. É o que eu não canso de falar. Muitos pastores falam que se orar, a pessoa, então ora para o anticristo, para ver se você vai ser salvo. Não vai ser salvo, irmão. Ele não é destinado à salvação, ele é destinado à perdição para que Deus seja glorificado. Como Deus foi glorificado em Faraó. Como Judas também, como Jesus estava lá na mesa, falou para ele, um de vós me traiu. É o filho do diabo. Então, se Judas era filho de diabo, não adiantava ele se arrepender, meu irmão. Se o diabo foi lançado de cima para baixo, não é agora que ele vai voltar para lá. Então, meus amados, a gente tem que ter, muitas das vezes, ter um crente dentro da igreja, a gente tem que saber orar. Ele sai, a pessoa fica orando para ele voltar. Não, irmão, não é assim. Você pode estar lutando contra Deus, e ninguém luta contra Deus que subsiste. Contra Deus ninguém pode lutar, ninguém pode ir contra a palavra a não ser por ela. Muitas das vezes está escrito também que o ímpio não permanece na congregação do justo, cedo ou mais tarde será tirado, será ceifado. Por quê? Porque muitas das vezes o cara está ali atrapalhando o crescimento da obra de Deus, Deus tira. Deus não tem obra com ele. Então não adianta orar. Tem muitos crentes que não sabem o que faz e não entendem o que fala. Começa a orar para ele voltar e está lutando contra Deus. Deus quer ele fora. Então, irmão, Deus não tem parte na iniquidade. Tem um filho da salvação e da perdição. Então, bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, que é Jesus, em glória, com seu exército celestial escotado com seus anjos, achar servindo assim, na obediência, na santidade, na sinceridade.
Mas todos aquele que desobedecer a Deus, como muitos obreiros, é mais avisado para o bem material, esquece de pregar a salvação, não cuida, o pastor não cuida nem da salvação dele, tampouco das ovelhas. O negócio dele é dinheiro. A sua parte será no lago de fogo com os hipócritas. Então, irmão, nós temos que zelar da palavra de Deus, ser zelador da palavra de Deus. Quando não foi nós que escolhemos Jesus, mas foi Jesus que nos escolheu, está escrito lá em João. Não é vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então, irmão, se Jesus te escolheu, com toda a luta que você tem, não tira a mão do cabo do arado, porque aquele que lança a mão do cabo do arado e olha para trás não é digno. Continua, porque lá no final a sua vitória é grande, por isso que a sua luta é grande. Satanás tem lutado, querendo que você perde aquilo que ele perdeu. E ele sabe que do jeito que você está indo, você vai herdar a herança que foi dele, que ele perdeu. E agora nós somos herdeiro do reino do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus tem chamado para a peleja, que tem sofrido, porque você está na videira, nós somos galho, nós estamos na videira. E se você dá bom fruto, de maneira nenhuma será cortada e lançada no lago de fogo, porque a videira que é Jesus, ela te sustenta. A videira, irmão, nós somos comparados como um monte de Sião, que permanece para sempre e não é abalado. A videira, quando ela é plantada na beira do ribeiro, pode vir um vento que for, o vendaval, ela se enverga, vai até o chão. Mas quando o vento passa, aleluia, ela volta e está na posição, porque ela é videira, ela não quebra, ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Então aquele que está em Jesus Cristo de maneira nenhuma será abalado. O diabo se levanta, os parentes se levantam, a vizinhança se levanta, mas Deus é contigo. Quando você pensa que não vai conseguir, Deus dá ordem a teus anjos e ele ergue a bandeira da vitória, e a vitória é sua pelo sangue de Jesus, e toda a legião cai diante do Senhor. Porque Deus envia teus anjos para pelejar em teu favor, em meu favor, da tua família, do teu esposo, da tua esposa, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas sobrinhas. Deus é conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Está escrito na palavra de Deus: vinde e contemplai a assolação que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, corta a lança e lança o carro no fogo e faz a guerra cessar. Se você está na guerra, irmão, aguenta mais um pouquinho de tempo, porque a sua guerra Deus vai fazer cessar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem bem cedo, bem pela manhã. O consolo de Deus. Deus é contigo, Jesus te ama. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Permanece na sã doutrina, na santidade, porque enquanto você estiver na doutrina e na santidade, o diabo não pode tocar em você, porque tu és santo. E Deus que te chamou, diz para nós que Ele é santo e que nós seja santo toda maneira de viver. Muito diz que a roupa não salva, mas ela ajuda a fazer a diferença. Você tem que mostrar que é diferente. O crente é conhecido pela obediência e pela veste. Tem cristão que quer andar vestido como o mundo. Mas se você soltar um crente no meio de 1000 ímpio, você vai ver a diferença. Ele é trajado diferente. Agora, se soltar no meio daqueles crentes que andam de qualquer maneira, ninguém vai saber quem é crente ali. Irmão, fica na paz do Senhor Jesus, que Jesus possa falar melhor em seu coração. Amém?